Olá, meus queridos estudantes, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o que é entalpia de formação como continuidade dos nossos estudos em termoquímica. Lembra que nas aulas anteriores, na introdução à termoquímica, nós vimos os processos exotérmicos e endotérmicos, tanto em mudanças de estado físico, tanto em reações químicas. Depois, numa aula posterior, a gente viu o que era entalpia de combustão. E hoje nós veremos em entalpia de formação a quantidades de energia que são absorvidas ou liberadas na formação de substâncias químicas, tá? Então, vamos ver aí primeiro a definição acadêmica, né? A entalpia de formação, então, calor ou energia, né? Liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância química, a partir da reação de substâncias simples. No estado padrão, lembra que estado padrão é pressão de uma atmosfera, temperatura geralmente 25 graus, então com entalpia padrão igual a zero, tá? Agora, o que quer dizer isso aí, né? Entalpia de formação. Vamos considerar primeiro a água líquida. Para a gente poder formá-la, então é necessária essa quantidade de energia, 285,5 kJ. Acontece que para formar um mol de água líquida, precisa ocorrer uma reação química e nessa reação química libera-se essa quantidade de energia. Por isso que a variação de entalpia aí, o ΔH é negativo. Então, o que quer dizer esse valor aí, né? O ΔHF, que é a entalpia de formação, igual a menos 285,5 kJ/mol. Então, é a quantidade de energia liberada na formação de um mol da água líquida. Da mesma maneira, a gente tem aí embaixo, né, o gás carbônico, CO2, a entalpia de formação do CO2 é de menos 393,3 kJ/mol. Ou seja, para formar um mol de CO2, na reação química que se forma o CO2, se libera essa quantidade de energia. E um terceiro exemplo, o monóxido de nitrogênio, o NO, gasoso. Então, para se formar essa substância química, é necessário que a reação química absorva mais 45 kJ/mol. Então, nós temos aí dois exemplos que para a formação da substância química, a energia é liberada. Por isso que o ΔHF, a entalpia de formação, é negativa. E no último exemplo, a quantidade de energia para poder formar o NO, então ela tem que ser uma energia absorvida, por isso que ela é positiva. Então, mais 45 kJ necessários para a formação de um mol de NO. Agora, uma coisa que a gente considera também na entalpia de formação é a reação química que ocorre para a formação dessas substâncias. Então, para formar H2O, precisa-se de hidrogênio e oxigênio. Então, vamos considerar a equação de formação da água líquida. Então, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio para a formação de água líquida. Para a formação do gás carbônico, então, nós temos aí carbono e oxigênio. Então, para poder formar o CO2, liberando menos 393,3 kJ, é necessário se reagir o carbono grafite mais oxigênio gasoso. Veja que esses elementos, na forma simples, eles existem dessa maneira. O carbono na forma sólida, de carbono grafite, e o oxigênio na forma gasosa, da mesma maneira que o hidrogênio na reação acima. Para a gente considerar a formação do NO, né, a gente também vai considerar a reação do nitrogênio com o oxigênio para formar o próprio NO. Então, o nitrogênio na forma simples se encontra no estado gasoso, assim como o oxigênio se encontra também no estado gasoso. Então, nós temos aí as equações, né, de formação de cada uma dessas substâncias e acompanhado com as quantidades de energias liberadas e absorvidas para a formação de um mol de cada uma dessas substâncias. Então, no caso da água, né, a entalpia de formação dela é essa aqui.
Então, para formar água, reagindo hidrogênio com oxigênio, a gente vai ter aí uma quantidade de energia liberada. Para a formação de 1 mol de CO2, o carbono grafite reage com o gás oxigênio e se tem na reação essa quantidade de energia liberada. E para a formação de 1 mol de NO, o nitrogênio reage com o oxigênio e tem essa quantidade de energia absorvida porque ela é positiva, tá? Agora, vejamos que quando nós vamos considerar as entalpias das substâncias simples, a gente sempre considera a entalpia delas como sendo zero. Então, se eu tiver, por exemplo, uma equação, como eu mostrei no slide anterior, em que você tem substâncias simples formando uma substância composta, e quando eu vou calcular, por exemplo, a variação de entalpia desse processo, como eu tinha mostrado a energia lá, no caso das substâncias simples, a entalpia delas sempre será zero, não importa o estado físico. Então, nós temos aí gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás cloro, e depois a gente tem lá bromo líquido, a gente tem iodo sólido, alumínio sólido, ferro sólido, e aí outras substâncias também no estado sólido, né? Outras substâncias simples. Então, independe do estado físico, no caso, as substâncias simples sempre assumirão um valor de entalpia zero, tá? A gente tem aqui uma tabela, né? Essas energias elas são tabeladas, elas são conhecidas. Então, no mundo inteiro, quando a gente vai fazer um cálculo, a gente adota sempre a mesma quantidade de energia, porque elas já foram determinadas. Existe um aparelhinho chamado calorímetro e que nas reações químicas você consegue medir essas quantidades de energia. Então, essas energias já foram tabeladas. Então, por exemplo, a gente tem aí as substâncias compostas, né? E as suas quantidades de energia correspondentes. Tanto está calculado aí em quilocaloria ou quilojoule por mol. Então, essas são as entalpias de formação de cada uma dessas substâncias compostas. Aí você fala, poxa, mas no que eu vou usar isso aí? Quando a gente pega uma equação química e a gente vai pegar cada um dos componentes para poder calcular a variação de entalpia da reação inteira, eu vou precisar da quantidade de energia de cada um dos componentes. Então, por exemplo, se eu tenho lá HCl reagindo com NaOH, por exemplo, eu vou precisar da quantidade de energia do HCl, eu vou precisar da quantidade de energia do NaOH. E depois nos produtos formados também, no caso o NaCl, vou precisar da quantidade de água. Então, todos os componentes que se formam e reagem numa reação química, eu vou precisar da quantidade de energia de formação deles. Depois eu vou mostrar um exemplo como é que a gente utiliza essas entalpias de formação. Mas, de qualquer maneira, sempre quando a substância for composta, existe um valor de energia ou de entalpia atribuído, tá? O que não acontece, por exemplo, com as substâncias simples. Aqui nós temos exemplos de substâncias simples e a entalpia sempre será zero. Mas a gente sabe que a palavra sempre em química é um pouco forte, porque sempre tem algumas exceções, né? Então, o carbono diamante aí, embora a quantidade de energia dele seja pequenininha, ele é uma rara exceção, porque a entalpia dele é diferente de zero. Mas, de um modo geral, todas as substâncias simples têm entalpia zero, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma equação química no qual eu vou calcular a variação de entalpia. Para eu poder calcular a variação de entalpia, então, eu preciso das entalpias de formação. Eu vou usar a quantidade de energia de cada uma dessas substâncias, que já são tabeladas e que já são conhecidas. Então, a gente tem aí o gás metano reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é no número de mols. Então, na equação tem 1 mol de CH4, reagindo com 2 mols de O2, formando 1 mol de CO2 mais 2 mols de água, que a gente vai usar esses mols daqui a pouco, tá?
Agora, o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que atribuir as quantidades de energia, as entalpias de formação de cada uma dessas substâncias. Mas aí eu já sei que a entalpia de O2 é zero, porque ele é uma substância simples. Então, eu passei um tracinho vermelho ali e eu já admito a entalpia dele sendo zero. A entalpia do gás metano, CH4, menos 17,9, eu peguei na tabela. Do CO2, menos 94,1, eu também peguei na tabela. Assim como eu peguei da água líquida, menos 68,3. Tá? Só que eu tenho que tomar cuidado porque existem 2 mols de água, né, na reação. Então, esse menos 68,3 eu vou multiplicá-lo por 2, tá? Para poder fazer o cálculo. Aí você me pergunta, tá, professor, já atribuí os valores de energia, né, ou de entalpia de formação de cada uma dessas substâncias. E o que eu faço agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai somar as entalpias dos reagentes e a entalpia dos produtos separadamente. Então, eu somo lá a entalpia dos reagentes, menos 17,9 mais zero. Então, entalpia dos reagentes, menos 17,9. Aí, fiz a soma da entalpia dos produtos, menos 94,1 mais 2 vezes menos 68,3. Fiz o calculinho aí, o resultado deu que a entalpia dos produtos é de menos 230,7. Aí você fala, tá, e agora o que eu faço com isso? Lembra que nós vimos nas aulas anteriores, né? Eu vou calcular a variação de entalpia de uma reação utilizando a seguinte equação. A variação de entalpia da reação é igual à diferença entre a entalpia de produtos e a entalpia dos reagentes. Então, eu faço a entalpia dos produtos, né, a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. Aí eu vou atribuir os valores na equação, entalpia do produto menos 230,7, menos a entalpia dos reagentes, que é menos 17,9. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos é que os maiores erros que eu observo nesse tipo de exercício não é a parte química, é a parte matemática. Cuidado com esses valores negativos e positivos na hora de fazer a subtração. É onde eu observo mais erro, é na parte de matemática e não propriamente conceitualmente em química, tá? Então tomem cuidado aí na hora de for fazer os cálculos. E o valor final vai dar menos 212,8 quilocalorias por mol. Isso quer dizer o quê? Que no decorrer dessa equação, houve uma liberação de energia correspondente a menos 212,8 quilocalorias, tá? Por cada mol de CH4. Né? A gente tem aí, na verdade, a gente tem aí um combo, né? Porque nós temos aí um exercício de entalpia de formação, mas essa reação, ela é uma reação de combustão. E quando a gente calcula a quantidade de energia, é por mol de combustível. Então, esse ΔH, menos 212,8 quilocalorias, ele é a energia liberada, porque é negativo, referente à combustão de 1 mol de CH4, que é o gás metano, e que é o combustível dessa reação, tá? Então, ficamos por aqui e nos veremos aí na próxima aula, na continuidade dos estudos de termoquímica. Um abraço, gente. Tchau, tchau.